Muito bem, o subprocurador José Adonis de Araújo Sá, coordenador da Lava Jato na PGR, rebateu a defesa de Lula no habeas corpus que pede a anulação dos processos em que atuou Sérgio Moro. Ele afirmou o seguinte em parecer enviado ao STF, abro aspas, sua atuação observou o mesmo tratamento dado aos demais casos no âmbito da Operação Lava Jato, estando amparada em fatos, provas e em interpretações legítimas da lei. Fecho aspas, portanto, isso é o subprocurador José Adonis de Araújo Sá falando do Sérgio Moro, que estava tudo amparado em fatos e provas e interpretações legítimas, como muitas vezes apontamos aqui em Os Pingos nos Is. Desde julho, Lula aguarda a decisão da segunda turma do Supremo sobre o pedido de suspeição de Moro. O HC está no gabinete de Gilmar Mendes, a quem cabe liberar o processo para julgamento. A defesa se vale basicamente das mensagens roubadas da Lava Jato, roubadas por violação criminosa de aparelhos celulares. Assim como opinou no habeas corpus de Lula contra os procuradores da Força Tarefa, José Adonis disse que mesmo se fossem consideradas válidas e lícitas, tá? Não é ilícitas, não. As mensagens não provariam inocência de Lula. Também já falamos isso aqui no programa. Ao defender a atuação de Sérgio Moro nas ações contra Lula, a PGR também registrou que o ex-juiz da Lava Jato aplicou ao petista pena significativamente abaixo da média no caso do triplex. Abro aspas. A pena imposta ao paciente pelo ex-juiz federal corresponde a 76% da pena aplicada a casos idênticos, o que é evidência de que não houve qualquer perseguição ou tratamento prejudicial contra o paciente. Fecho aspas. Quantas vezes eu disse nesse programa que o Sérgio Moro foi até generoso com o Lula e que os petistas são ingratos. Essa é a mais pura verdade. O parecer aponta que Moro atendeu a numerosos pedidos de Lula durante o processo e negou vários do Ministério Público. Além de defender a atuação de Sérgio Moro nos processos de Lula na Lava Jato, a PGR também disse que a soltura do ex-presidente impede o julgamento pelo STF do habeas corpus apresentado pela defesa para questionar a imparcialidade do ex-juiz. Abro aspas, estando o paciente solto, não há densidade jurídica no pedido para que os procedimentos legais sejam deixados de lado para que a matéria seja examinada em HC, atropelando seu exame nas exceções de suspeição ajuizadas. Fecho aspas. Foi o que disse aí num breve juridiquês o subprocurador José Adonis Calou de Araújo Sá, ele que assina essa peça, portanto, da Procuradoria-Geral da República, que está coberta de razão nesse caso, Augusto Nunes, absolutamente em sintonia com tudo que a gente sempre disse aqui. E só para fazer um comentário breve, essas mensagens roubadas, elas foram publicadas com um monte de conclusões forçadas, um monte de ilações, e para tentar fazer toda essa fumaça, toda essa espuma e parecer que havia ali provas da inocência do Lula, que não há. Então é uma tentativa de manchar a imagem dos procuradores e dos juízes o tempo todo, forçando a barra. Era isso que esse pessoal estava fazendo e é preciso que algum ministro do Supremo Tribunal, pelo menos, exerça ali a função de analisar os fatos e a lei e mostrar que essas mensagens foram obtidas por violação criminosa de aplicativo de celular, mensagens roubadas e, portanto, provas ilegais. E se der ao trabalho, ainda pode dizer exatamente isso que o PGR, o subprocurador que está aí representando a PGR, está dizendo. Elas não provam a inocência do Lula. Se você for mais adiante ainda, elas não provam sequer que houve qualquer cometimento de crime por parte de procuradores e ex-juiz, Augusto. De pleno acordo. Primeiro, são provas ilegais. Só isso aí já mata qualquer pedido, qualquer reivindicação, qualquer pleito do Lula. Segundo, essas provas, como esse material roubado, ele tem que ser, esse caso tem que ser investigado para saber quem roubou. O criminoso, o bandido da história está no outro lado, né? Há, por exemplo, um acordo de delação que foi fechado recentemente com um dos hackeadores. Então, vem por aí mais revelações e é muito provável que seja descoberta aí alguma transação financeira envolvendo, o que torna mais torpe
ainda essa manobra que foi feita para tentar desmoralizar, sem consegui-lo, a Lava Jato. O procurador foi muito bem, o subprocurador foi muito bem nisso aqui. O Sérgio Moro foi brando, ele suportou provocações sucessivas do Lula em todas as audiências e, sobretudo, do advogado Cristiano Zanin, que representa o Lula. Ele tentou o tempo todo conseguir uma prisão por desacato e o Moro calmamente conseguiu conduzir esse processo. O Moro foi brando na aplicação da pena, de tal forma que em segunda instância a pena foi ampliada. Depois, o Superior Tribunal de Justiça baixou um pouco, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena. E agora, depois que ela foi reduzida pelo STF, ficou muito branda também. Então o Lula devia ser grato a isso. Agora, esse material, é preciso revê-lo agora que passou que aqui a poeira sentou, para ver o seguinte, para constatar o seguinte: não tem nada que prove qualquer perseguição ao Lula ali, nada. Não tem nada que possa inocentar o Lula e não há nada que possa ser usado para culpar atribuir alguma irregularidade ao Sérgio Moro. Os juízes do Supremo, como eu venho repetindo aqui, não sabem o que é ser juiz. Só o Luiz Fux tem experiência na magistratura. Os outros são advogados. Então, ou eles não sabem, ou fingem que não sabem, o que dá na mesma, que juiz e promotor, um juiz e procuradores, ou promotores, ou quem represente o Ministério Público, eles conversam como se viu por esse material, se ele for verdadeiro, se não tiver sido deturpado e deformado, conversam coisas republicanas e que não representam nada se comparadas às conversas que tem com o meio mundo, com réus inclusive, o Gilmar Mendes. Os juízes do Supremo não conversam com as partes? Claro que conversam. E mais, o Ministério Público ele não se limita a acusar, não. Ele pede absolvição de réus, aí se eles não conseguirem provas robustas, o que não foi o caso. Agora, um bandido que foi solto por 6 ministros do Supremo, querer acusar de alguma coisa um juiz que tornou o Brasil muito mais civilizado, é muito cinismo, né? José Maria Trindade. Olha, Felipe, é interessante que os defensores do ex-presidente Lula dizem que ele é perseguido, de que se trata de um prisioneiro político. Isso não é nada verdade. E esta ação comprova realmente que a situação é jurídica. O ex-presidente, através dos seus advogados, faz uma apelação, né, em várias instâncias e com direito à defesa, com direito a argumentos, com a participação do Ministério Público, é evidente, né, que é esse caso aí, e depois o juiz vai decidir, ou seja, este é um processo legal, este é o devido processo legal. Então não há o que se falar em perseguição jurídica, política, porque na verdade é um processo por corrupção, um dos processos por corrupção. O ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro, ele até foi tranquilo demais mesmo. Augusto, você tem razão, ele foi provocado durante todo o tempo e manteve ali sua postura, colocando o investigado no seu devido lugar, o réu no seu devido lugar e tocou em frente o processo, respeitando até de uma forma exagerada o ex-presidente Lula. Por que eu digo exagerada? É porque ele deu uma pena menor, é raro o Tribunal Regional Federal aumentar a pena e aumentou, e principalmente não aceitou o pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Lula. Seria fácil mostrar que o ex-presidente estava manipulando prova, seria fácil dizer que o poderio econômico que ele acabou conseguindo depois de passar pela presidência da República e manter ali aquele limite investigado na Lava Jato, indicando que ele tem muito dinheiro escondido, ele poderia fugir do país. Vários argumentos
poderiam ser usados para prisão preventiva, que foi o caso do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e também o ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima, presos preventivamente. Havia, sim, argumentos para a prisão preventiva do ex-presidente Lula, como eu acho que agora há argumentos para a prisão preventiva, porque ele sai pelo país agredindo o judiciário, sai pelo país como se fosse uma vítima, agredindo quem está julgando o processo dele. Então, isso já mereceria uma prisão preventiva. Não houve perseguição e não há perseguição. Tanto é, assim, que o Ministério Público dispensou o ex-presidente, a ex-presidente Dilma, Palocci, o ex-tesoureiro do PT, de um processo, aquele quadrilhão do PT, por falta de consistência técnica, não por falta de acreditar que houve mesmo a formação de uma quadrilha. Não há nenhuma perseguição. Eu não me canso de dizer que eu fico incomodado com a coragem de um ministro do Supremo Tribunal Federal de apresentar estes conteúdos roubados dos telefones celulares de procuradores como prova. É evidente que isso não pode valer como prova. E disse muito bem o Ministério Público. Mesmo se houvesse ali uma prova lícita, os diálogos são no sentido de elogiar a conduta do juiz e do procurador. Ninguém pegou o diálogo ali dizendo quanto nós vamos ganhar, nós vamos ficar ricos com isso, ou quanto você quer, já recebi o meu. Não teve esse tipo de diálogo comum investigado pela Lava Jato. Não houve, ou seja, o conteúdo divulgado até agora, mostra claramente que os procuradores foram honestos, estavam cumprindo o seu dever e dialogavam sim, é preciso conversar, mas nos autos é o que vale. Esse conteúdo, ele devia queimar as mãos de quem está em poder deles e punir quem vazar qualquer conteúdo, porque ali existem também conversas pessoais e particulares. Mas o diálogo que foi até agora divulgado mostra que os procuradores agiram de boa fé e no bom sentido. Então, não houve e não há perseguição política, todo mundo sabe disso. Agora, Zé, o Felipe lembrou bem, está na hora de algum ministro do Supremo, com coragem para enfrentar esses farsantes que continuam tratando esse material como se fosse uma coisa lícita, que prova alguma culpa. Então está na hora de um juiz dizer o seguinte, olha, vamos prestar atenção nos diálogos entre bandidos colhidos pela Lava Jato. Tem lá um monte de mensagens, que foram obtidas em delações premiadas, mostrando o que fazia o amigo do amigo, o italiano, quanto dinheiro dava por Lula. O Lula não pode circular pelo Brasil com essa pose de inocente, de alma viva mais pura do país ou do universo, sem que alguém do Supremo rebata. Porque ele tá solto, o Zé Dirceu escrevendo, o Lula falando, e de novo eles estão tentando vender essa falácia de que eles foram vítimas de uma conspiração. Vítimas fomos nós, os brasileiros roubados pela quadrilha que o Lula chefia há muitos anos. Muito bem, o nosso companheiro aqui... É uma conspiração que roubou muito mesmo. É uma conspiração que roubou muito mesmo e você tem razão. Está usando este intervalo de liberdade para atacar instituições e o próprio poder que o condenou. Já escolheram ir levar o cinismo até o fim, né, Augusto Coisa Nunes? incrível. É impressionante, não conseguiram. Quer dizer, todas as provas passaram pelo crivo da justiça. Elas foram examinadas, o Lula foi condenado em primeira instância, foi em segunda, foi em terceira no caso do Triplex, já foi em segunda e teve sua pena aumentada no sítio de Atibaia. Eles não conseguem mostrar que o Lula é inocente, que não tinha nada a ver com aquilo, que as empreiteiras simplesmente estavam fazendo coisas para propriedade que não tinham nada a ver com Lula. Coincidentemente, empreiteiras beneficiadas no esquema de corrupção da Petrobras, que recebiam contratos públicos, uma fortuna em troca
troca de favores com pagamento de propinas, etc. Não conseguiram nada disso. Então escolhem até o fim mentir, escolhem até o fim o exercício de cinismo e acusar. Quer dizer, como se o ataque realmente fosse a melhor defesa. Mas é um ataque cínico e mentiroso, é bom deixar claro. Felipe, o Zé Dirceu, por exemplo, ele está em liberdade. Quando ainda não foram localizadas, eu afirmo isso, que elas existem, não foram localizadas as propriedades rurais que ele tem em nome de terceiros. E tem. E ele vai estar em liberdade para ocultar provas e para obstruir a justiça. Pois bem, ele escreve um artigo, ou deu uma declaração, não me recordo agora, porque ele virou colunista, o Felipe lembrou outro dia, né, de site. Ele diz o seguinte: o governo, a elite de que ele faz parte, a elite da qual ele foi parceira, a parte podre da elite, foi parceira do Dirceu, chamava de JD, que ele tinha aquela consultoria, que era a máscara, que mascarava a quadrilha. Aí ele diz que a elite, claro, em associação com o governo, está querendo destruir as conquistas da Constituição de 1988. Olha aqui, o Zé e eu assistimos ao espetáculo. O PT votou contra, a bancada de 17 deputados liderada pelo Lula, votou contra, rejeitou a Constituição. O Lula disse no discurso em que ele explicou porque eles queriam sepultar aquele texto, que eles só iriam assinar a Constituição para registrar a luta que o PT travou para incluir na Constituição medidas que defendessem o povo, que era o grande prejudicado. Agora vem o Dirceu, que era deputado estadual na época e que acompanhou essa história toda, e foi um dos seus articuladores, né, dessa posição, vem dizer que ele defende a Constituição, que quer reivindicar a paternidade de uma Constituição que ele renegou. Eles acham que o povo brasileiro realmente é constituído por idiotas. E não, o povo não vai esquecer isso aí. É o seguinte, só para contextualizar, a gente abriu o programa de hoje falando lá da manifestação do subprocurador lá da PGR, da Procuradoria-Geral da República, a respeito do caso do pedido de suspeição do Sérgio Moro pela defesa do Lula. E ele fez uma manifestação contrária às alegações petistas. E agora, aqui, esse programa é em tempo real, a gente vai atualizando aquilo que a gente comenta no começo. A defesa do ex-presidiário Lula já está acusando a PGR de agir de má fé para prejudicar o petista no processo que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e que tramita na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. No pedido, os advogados do petista afirmam que a manifestação da PGR é factualmente incorreta, porque desconsidera o parecer da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, sobre as mensagens divulgadas pelo portal Intercept. A Procuradoria-Geral da República, por erro ou má-fé, desconsiderou essa manifestação anterior para trazer uma nova manifestação aos autos sobre o mesmo assunto, causando tumulto processual. Fecho aspas. É o que eles... É engraçado ver a defesa do Lula acusar os outros de tumulto processual, né? Por isso, pedem que a peça seja desentranhada do processo, ou seja, desconsiderada. Na manifestação encaminhada pelo subprocurador-geral da República, José Adonis, ao ministro Edson Fachin, a PGR pede a rejeição dos novos requerimentos apresentados pela defesa do ex-presidiário Lula, nos quais aponta a suspeição do Moro. Abro aspas aqui: como pode a Procuradoria-Geral da República sustentar que tal material seja desconsiderado, contrariando até mesmo a manifestação anterior do Procurador-Geral da República? Fecha aspas, que é o que questionou a defesa do Lula, para quem a manifestação da PGR é extemporânea e objetiva apenas tumultuar o bom andamento do habeas corpus. Eles é que tumultuam o tempo inteiro, O tempo inteiro. É mais de 200 recursos, acho, toda hora. A conversa não tem álibi, né? Para apresentar é assim mesmo. E é sempre o discurso do perseguido político, José Maria Trindade. Haja vitimismo. Como perseguição, como processo ilegal, se o Lula está apresentando todos os dias uma apelação diferente,
um processo diferente, um pedido de suspeição daqui e dali. Eu queria que a defesa do ex-presidente Lula, e é um desafio, mostrasse exatamente onde é que o diálogo dos procuradores mostra que houve alguma combinação para condenar o ex-presidente Lula, onde alguém falou em perseguição. Não há isso. O diálogo é claro no sentido de vamos cuidar da justiça, vamos fazer o nosso trabalho. Esse é o tom das conversas. Não houve revelação de nenhuma conversa grave. Agora, admitir a possibilidade de prova ilegal é impossível no judiciário. O judiciário e o Supremo devem cuidar do arcabouço legal e do devido processo legal. O devido processo legal é esse, de condenar quando há provas e de não condenar quando não há provas. Nesse caso do ex-presidente Lula, é uma abundância de provas que constrange. E essa história dos dados roubados servir como prova, isso devia envergonhar juízes, qualquer juiz, e ainda mais integrantes do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, quer dizer, eles usam provas ilegais, que são as mensagens roubadas, que não mostram nenhuma fabricação ilegal de provas contra o Lula. Portanto, o Lula foi condenado com base em provas legais. Então, eles é que tentam a todo momento tumultuar o processo, Augusto. Um negócio que ficava, eu já disse isso aqui, eu fiquei muito impressionado com a narrativa, a rememoração, né, do que fez o Lula naquele julgamento pelo TRF4, da 4ª Região. É porque a gente acaba não lembrando dos detalhes, né? E aí os desembargadores detalharam, né, a trajetória do Lula, e é uma coisa que, olha, uma das coisas que mais me intrigam é alguém acreditar no Lula. E tem gente que acredita. Eu não me refiro aos devotos, fanáticos, me refiro a gente que parece que tem vida inteligente na cabeça.